Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Inicialmente, vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e pedir, Mestre Jesus, Pai misericordioso, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em seu nome para vivenciar seus ensinamentos. Nós lhe pedimos, Senhor, que ilumine a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que nos dê, Senhor, nos abençoe, nos dê bastante equilíbrio, tá? Nos dê sabedoria, maturidade para nosso dia a dia, para que nós possamos percorrer a nossa jornada de evolução em paz e tranquilidade. Que Jesus esteja sempre no coração de cada um de nós. Que assim seja. Gente, hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, que fala dos 3 reinos. Tá? A divisão, da natureza, que ela divide em 3 reinos, que é minerais, vegetais e o reino animal, tá? Que são divididos em várias classes, ou melhor assim, dividido assim em classe orgânica e inorgânica, tá? E a gente vai comentar um pouco, antes de iniciar nessa questão, sobre os reinos. Dividido aí em 2 grandes classes, que pode ser analisado dessa forma. Os seres orgânicos, são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima, que lhes dá vida. Nasce, cresce, reproduzem, e morrem. Compreende aí os homens, os animais, as plantas. Esses são seres orgânicos. Os seres inorgânicos, são os que não possuem vitalidade, nem movimento próprio, sendo formado apenas pela agregação de matéria. Por exemplo, os minerais, a água, o ar, e etc. Tá? As características dos minerais, são matéria inerte, tem uma força mecânica, variedade de combinações de corpos simples da natureza, leis de atração e coesão que unem e equilibram os átomos. É a estrutura simples ou complexa e é o início da vida que irá aparecer, na transformação no vegetal. O vegetal, as características, é uma matéria inerte, vitalidade é o fluido vital, não tem consciência da sua existência, somente vida orgânica, não sofre quando são mutiladas e não sentem dor. Às vezes a gente, quando corta uma árvore assim, parece que, será que a árvore vai doer, qualquer coisa? Ou acho que a gente que sente, por exemplo, quando se corta uma árvore secular aí, que nem uma sequoia, derruba uma árvore daquela que demorou 100 anos para crescer, eu acho que dói mais na gente do que no vegetal. Tá? Então elas não sentem dor. Tem algum vegetal que são sensitivos. Dionéia, por exemplo, não pensam que é apenas uma forma intermediária entre o vegetal e o animal. Tudo é uma transição na natureza, tá? Tudo está havendo uma transição, porque ela é sensitiva. Existem muitas, inclusive até plantas carnívoras, que aprisionam, vamos dizer, uma mosca, apenas é sensitiva, ela não tem assim inteligência para isso. No reino mineral,
nós adquirimos, no reino mineral, adquirimos a atração. No reino vegetal, a sensação. E no reino animal, né, o instinto. No reino hominal, aí predomina o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão, né, que determina aí vamos dizer assim, uma quarta classe. O Kardec dizia que o espírito dorme no reino mineral, sonha no vegetal e acorda no reino animal. Isso que o Kardec coloca esse comentário. Então, na questão 585, Kardec pergunta aos espíritos: o que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, o que nós acabamos de falar: os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Né? Os espíritos respondem: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus, né? São minerais, as plantas, os animais, metempsicose, né? Hominal. Então, é um pouco complexo, assim, a gente tem que fazer muito estudo para poder entender, inclusive no caso da metempsicose, né? Que é uma transição também que pode acontecer. Na 586, Kardec pergunta se as plantas têm consciência da sua existência. É uma matéria orgânica, né? Mas se ela tem consciência da sua existência, né? Eles respondem: não, elas não pensam e não têm senão vida orgânica. Então uma planta não pensa, né? Então às vezes eu lembro de um trecho de Chico Xavier que falava assim: abraça uma árvore, beija uma árvore, mas a planta não sente. Às vezes você que tem aquela comoção, né, de fazer uma coisa dessa por experiência. Então elas não têm, elas não pensam e não têm vida orgânica, tá? – 587. As plantas experimentam sensações, sofrem quando mutiladas, é o que nós falamos, né? Na resposta: as plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não tem sentimento de dor. Imagine se uma planta chorasse quando é cortada, né? Ia chorar um mar de lágrimas, né? Porque todo dia é cortada árvores e plantas de todos os lados. 588. A força que atrai as plantas, uma para as outras, é independente de sua vontade? A força que atrai as plantas, uma para as outras, é independente da sua vontade. Resposta: sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. É interessante como você vê o girassol, né? Quando o sol nasce, ele vai virando para o lado do sol. É uma força mecânica, tá? Como outras plantas também, né? Tem aquela que você encosta, ela murcha toda, né? Então, elas não pensam. É uma força mecânica que age sobre a matéria. Elas não podem se opor, não têm a vontade, eu não quero fazer isso, ela não faz. Não se opõe a isso. 589. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade.
e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar? Será que elas pensam? Armou uma armadilha para pegar uma mosca? Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Está vendo? Eles são uma transição do vegetal para o animal. É uma transição, né, apenas intermediária do vegetal para o animal. É interessante que nós pensamos assim que nós temos às vezes a pretensão de sermos os primeiros do planeta Terra, né? Como ser humano, como vegetal, como mineral, tudo. Mas existe aí, Deus criou tantos mundos, tantas galáxias, né? Que nós não podemos ter a pretensão de sermos os primeiros. Não, existem outros mundos que poderiam também ser habitados há muito mais tempo que nós. Tudo é transição na natureza. Pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre, todos os zófitos não pensam, né? Seriam os frutos do mar, né? Não pensam, não tem senão um instinto cego e natural. Agem apenas por instinto. A ostra abre por instinto. Você vai pegar a pérola, ela fecha, né? Então, apenas um instinto. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O pilouro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. Deve ser como uma sensitiva, na qual os movimentos não implicam, de modo algum, na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. É o caso do nosso corpo humano, que ele age, vamos dizer assim, por reflexo, né? Às vezes para nos proteger, dependendo do organismo nosso, tá? O olho mesmo, praticamente, quando há uma coisa assim, ele fecha rapidamente para nos proteger. 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar. A planta tem assim um instinto de conservação para se defender de alguma coisa que possa prejudicá-la? A resposta dos espíritos, né? Se se quer uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico. Quando nas operações de química observar dois corpos que se reúnem e que se ajustam reciprocamente, quer dizer, há afinidade entre eles, e no entanto não chamais isso de instinto. Quando vai fazer alguma experiência com alguma coisa, né? Então há uma certa afinidade para que isso aconteça. Não é uma questão de instinto. 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de uma natureza mais perfeita. Quer dizer, em outros mundos, né? Nós já falamos aqui sobre os mundos, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo ditosos, mundo celeste,
Então, em outros mundos, né, há uma diferenciação, alguma coisa diferente. Os espíritos respondem: tudo é mais perfeito, mas as plantas sempre vão ser plantas, como os animais sempre vão ser animais, e o homem sempre homem. Então, pode haver um aperfeiçoamento, uma coisa melhor, mas sempre vai ser planta, vai ser animal, vai ser homem. Não muda isso aí na natureza. Os animais e o homem. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Às vezes a gente pensa que um animal é inteligente, só falta falar, né? Então, se há uma linha demarcatória, ela pode ser estabelecida. O Espírito responde: sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes, muito baixo, ou que pode se elevar bem alto, fisicamente. O homem é como os animais, e menos dotado que muitos deles. É interessante. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência, para sua necessidade e sua conservação. Às vezes tem animais que são mais inteligentes que os homens. É verdade que seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos rebaixais abaixo da brutalidade, não sabeis vós distinguir, reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instintos? Isso ainda é uma incógnita, né? Isso ainda é um sistema. É verdade que domina o instinto na maioria dos animais, mas não vês que age com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Eles têm uma certa inteligência, mas é limitada. Não passam daquela linha demarcatória. Além do instinto, não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com sentido determinado. E segundo a circunstância, há, portanto, neles uma espécie de inteligência cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazer suas necessidades físicas e proverem sua conservação. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam outrora o fazem hoje. Nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote, isolado dos demais da sua espécie, por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Então não há assim, um desenvolvimento assim, constante do animal
um progresso assim. Talvez o homem pode influenciar, mas ele está sempre nos limites, né, traçados pela natureza. Às vezes a gente fala, mas o animal só falta falar, parece uma pessoa, mas ele está sempre limitado pela natureza, pelo que é traçado para ele. Vamos ver se dá para fazer mais uma aqui. 594. Os animais têm uma linguagem? Existem algumas historinhas que falam, mas os animais, se os animais falassem, né? Eu imagino como seria, né? Os animais têm uma linguagem? Os espíritos respondem: se entendeis uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Um meio de se comunicarem entre si, sim. Eles se dizem muito mais coisa do que acreditais, mas sua linguagem é limitada, como suas ideias e as suas necessidades. Interessante, né? Porque que o cachorro late aqui, late, parece que eles estão se comunicando, né? Ou o gato, qualquer coisa assim. Mas não, eles se comunicam entre si, eles sabem a linguagem deles, né? Mas é de acordo com a sua necessidade. Há animais que não têm voz, ao que parece, não têm linguagem. Há animais que não têm voz, ao que parece, esses não têm linguagem. Eles se compreendem por outros meios. Vós, outros homens, não tendes senão a palavra para se comunicarem? E os mudos, que dizem deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem e de se exprimirem as sensações que experimentam. Crês que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora a dos animais seja instintiva e limitada, pelo ciclo de sua necessidade e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua linguagem. Interessante que como que eles se comunicam, como que os peixes se comunicam, os cardumes, né, que seguem uma mesma orientação, mesma rota, né, as aves, por exemplo, né, os patos que seguem uma linha assim como se tivesse uma bússola para viajar, quando é verão, quando é inverno, eles sabem. Então, lá do outro lado do mundo, vem para o outro lado porque está fazendo calor. Eles não perdem a rota, como se fosse um avião, de acordo com a sua bússola e a navegação. Então, a mesma coisa os animais. Não é porque eles não têm voz, eles não têm a linguagem. Eles se comunicam de uma forma ou de outra, eles se comunicam. Os peixes, com efeito, não emigram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meio de se informarem, de se entenderem, de se combinarem, talvez por uma vista mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que fazem. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Qualquer que sejam incontestáveis, que eles têm um meio de se entenderem como todos os animais privados de voz, que fazem trabalhos em comum, devem se espantar depois disso, que os espíritos possam se comunicar entre si sem o socorro da palavra articulada. Os espíritos se comunicam pelo pensamento, então os animais, por exemplo, as andorinhas, os peixes, né, se comunicam, né, através alguma forma de orientação, de navegação eles têm. Assim como os espíritos também, né, podem se comunicar, né, pressentimento, alguma forma assim. Gente, vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade agora com o Evangelho segundo o Espiritismo.